Que a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, ela recebeu em Brasília ontem atrizes e roteiristas para uma reunião que tem como tema o combate ao assédio no ambiente de trabalho. Algumas das visitantes acusam o humorista Márcio Smelling de assédio, mas segundo informações da revista Veja, o nome dele não foi mencionado na conversa pela Dani Calabresa, que encabeçou estas denúncias, dizendo que várias coisas. Mas acontece o seguinte, o que é interessante nesse caso? E a gente estava falando aqui de justiça, o que é político e o que é jurídico. Tá? A gente está falando de Trump, Bolsonaro, o que é jurídico, o que é político. Isso é importante saber. Porque a justiça não pode ser política, mas a política tem que ser jurídica. Isso é importante numa democracia. A justiça nunca é política, mas a política tem que ser jurídica. Outra coisa, nós falávamos antes aqui da defesa da mulher. Um caso de assédio no trabalho geralmente acontece com a empregada que é mulher, ou a inferior dentro de uma empresa que é mulher. É uma rotina triste de muitas mulheres no Brasil até hoje. Né? É difícil, né? Você vê isso com homem. A não ser que tenha a Graciane Barbosa, a chefe, Rodolfão. Ela fala assim, vem, vamos comer uma pizza. Hein? Vamos comer uma pizza. Aí, se bem que ela não come pizza, né? Mas vamos lá, porque foi um exemplo, foi uma ilustração. Mas vamos lá. O que é estranho nesse caso do Márcio Smelling? Primeiro, por que a ministra das Mulheres, em primeiro lugar, recebeu estas mulheres para tratar do assédio? Por que ela não recebeu pessoas que realmente são vítimas de assédio? Por que eu digo isso? Porque elas são mentirosas? Aparentemente sim. Sabe por quê? Porque eu sempre desconfio de quem, quando é vítima de algo, ao invés de procurar a justiça, vai procurar o jornalista. Ah, mas a justiça não vai resolver. Pode até não resolver, mas procura a justiça antes. Até para você ter a obrigação de que você levou isso às autoridades e não está sendo atendido. Aí você vai até a imprensa. Elas nunca ajuizaram nada. Nem contra a empresa na qual elas trabalham, nem contra o alegado agressor. E quem entrou com esse caso na justiça foi o Márcio Smelling. Ele falou, que coisa é essa? Já me cancelaram, já perdi meu emprego, a minha vida acabou e entrou na justiça. E elas não estão conseguindo provar nada. E agora a ministra das Mulheres, Daisy, ela recebe essas mulheres no ministério, e isso, no meu ponto de vista, não sei se é o seu, prejudica o debate sobre o abuso no ambiente de trabalho, o assédio sexual. Isso prejudica e afasta que justiça seja feita para mulheres que realmente sofrem com isso, não para gente que só procura a mídia. Olha, Pavinato, esse caso ele é muito delicado pelas nuances todas que o envolvem. O assunto do assédio da mulher no ambiente de trabalho nossa, isso é fogo, assim, qualquer mulher, em qualquer ambiente, ainda mais um ambiente masculino, com certeza já sofreu algum assédio. A Hannah Arendt tem uma frase que eu acho muito legal, que ela diz assim, que o homem tem uma relação muito tranquila com o corpo, a mulher tem ovários. Então, a partir daí, já começa todo um processo de assédio em cima da gente que beira o insuportável. Mas, nesse caso, eu concordo contigo, porque eu acho que procura justiça primeiro. Sabe que durante toda a minha vida acadêmica eu sempre fiz estudos em relação à política. Eu só escrevi um estudo que foi direcionado com esporte, justiça e mídia, que inclusive ele foi publicado até fora do país, que eu analisava como que a imprensa acabou interferindo no trabalho da justiça nos casos de dois ex-atletas, o Lance Armstrong, que é um ciclista que foi culpado por doping, e o Oscar Pistorius, que é um atleta paralímpico que matou a esposa. E eu acompanhei esse caso por meses, analisando os jornais da África do Sul, dos Estados Unidos, do Brasil, e de como que culparam, como que a imprensa culpou eles antes mesmo da mídia. Nos dois casos ficou comprovado que eles eram culpados, mas existe sim um processo de mediatização que ele pode ser nocivo nesses casos. No caso do Márcio Smelling,
o processo ainda não foi concluído. Existem muitas dúvidas. Eu entendo essas mulheres quando elas falam... Eu não duvido que o Márcio Smelling, por exemplo, seja um macho tóxico, porque a gente convive com isso na maior parte do tempo. E eu entendo quando elas... A Dani Calabresa falou em alguma manifestação dela que algumas vezes ela respondia a ele com um pouco de suavidade porque ela não conseguia interromper aquele assédio, porque ele é o superior dela, né? Ele era o superior dela. A gente entende tudo isso, isso acontece o tempo inteiro. Mas nesse caso, acho que tem um ponto fundamental, elas não judicializaram. E aí vai para a imprensa primeiro. E isso não está concluído. O próprio Márcio Smelling ainda tem apresentado provas que contradizem muitas dessas mulheres. Então, eu acho que nesse caso, a ministra acabou promovendo um desserviço, sim, porque é um caso tão sério, essa coisa do assédio das mulheres em ambiente de trabalho, isso é tão sério e acabou sendo banalizado, porque esse processo ainda está na justiça, ele ainda está correndo, não foi concluído. Com esse processo foi o acusado. Foi o acusado. Mas tem um detalhe aí, né? Que falar um acusado, falar que teve um relacionamento e não foi assédio também não pode. Porque a lei penal brasileira, ela fala que ela é escrita de uma tal maneira que o assédio sexual, que é o assédio que se dá dentro do ambiente de trabalho, ele sempre está caracterizado se for de um superior hierárquico com um inferior ou de qualquer pessoa com um cargo que tenha ascendência sobre a vítima. Nunca no Por exemplo, né, eu que sou uma estrela absoluta aqui, se eu cantar qualquer pessoa na emissora, né, que trabalha em qualquer outro, eu vou ser um assediador. Né? Isso é complicado. Então tem que haver essa preocupação. Tem que haver essa preocupação. E os RHs das empresas, eles têm hoje essa disponibilidade de trazer a questão dos relacionamentos dentro do ambiente de trabalho. Porque a lei penal, você fala, eu tenho um relacionamento, você é ascendente profissionalmente a outra pessoa, isso já é um problema penal. Mas